Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma vez, como falei no começo, é muito bom estar aqui depois de 14 dias descansando um pouquinho, com a família, participando de alguns importantes eventos no contexto de nossa família, lá em São Paulo, obrigado, e também em Minas. É bom estar de volta. E hoje, exatamente hoje, a maioria das igrejas batistas no Brasil celebra o dia do pastor. E aí eu fiquei pensando qual é a imagem que vem à sua mente quando se fala sobre o pastor. Eu gosto muito desse título, pastor. Aprecio muito que os batistas tenham, muitos anos atrás, escolhido esse título para designar os seus líderes espirituais. Porque os outros títulos, alguns até são bíblicos, mas para mim não representam tanto a ideia daquilo que eu entendo deve ser um pastor, um líder espiritual. Alguns falam aí sobre bispo, outros apóstolos, outros um título que não tem nada a ver com a Bíblia, reverendo, ainda outros pai-apóstolos, não sei de onde tiraram isso, né? E por aí vai. Mas o fato é que o título pastor, para designar um líder espiritual, é um título bíblico e tem um significado muito especial. Agora eu sei que para as pessoas fora do ambiente religioso, muitas vezes, mesmo a palavra pastor, muitas vezes não traz uma boa conotação. Algum pensa, pastor é ladrão, pastor é explorador da fé dos outros, né? Não tem mais aquela credibilidade que tinha no passado por causa de alguns maus exemplos de pastores. Mas aqueles que conhecem mais de perto o dia a dia pastoral, sabem que pastor significa alguém que é escolhido por Deus para trazer a mensagem do Senhor, escolhido por Deus para orar pelo rebanho, cuidar do rebanho. Então a palavra pastor, ela me remete muito a esta ideia de cuidado do rebanho do Senhor. E eu fico pensando nesta nossa responsabilidade. Como é que a gente pode dar conta de cuidar do rebanho do Senhor? Uma comunidade como a nossa, que tem entre membros e congregados cerca de 2.000 pessoas. Isso sem falarmos das suas famílias, né? Se pensarmos nas famílias das pessoas da igreja, incluindo aqueles que não fazem parte de nossa comunidade de fé, nós vamos chegar aí a 5.000 pessoas. Como é que 4 pastores, oficialmente, né, são 4 pastores em nossa igreja, podem dar conta de um grupo tão grande como esse? Na verdade, queridos irmãos, isto humanamente falando é impossível. Mas significa então que nós vamos abrir mão da ideia deste cuidado do rebanho? Não. Nós temos que pensar nesse projeto de Deus. Deus escolhe alguns para coordenar, para liderar esse cuidado, mas a responsabilidade do cuidado uns dos outros não é apenas do pastor. Como a própria expressão já diz, é um cuidado mútuo, uns para com os outros, uns dos outros. E é sobre isso que eu quero refletir nesta manhã. Esse desafio que nós temos na palavra de Deus, de cuidarmos uns dos outros. Isto porque é impossível que um pastor possa cuidar disso sozinho. É claro que o pastor não pode fugir da sua responsabilidade. O autor aos Hebreus nos lembra o seguinte: lembrem-se de seus líderes, que eles ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Então Deus escolhe alguns realmente para serem esses líderes, para serem o exemplo de fé, e a igreja, o rebanho, tem o dever de olhar para eles e procurar segui-los. E aí no versículo de número 17, nós ainda lemos assim em Hebreus 13: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disto prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso não beneficiaria vocês. Então nós temos na Bíblia claramente essa responsabilidade de cuidar do rebanho, delegada aos pastores, mas não exclusivamente a eles. Porém, cabe aos pastores criar uma estrutura em que cada ovelha possa se sentir verdadeiramente cuidada, em que haja um cuidado mútuo. E o que significa cuidado mútuo? Uma definição muito simples: cuidado mútuo significa que eu cuido de você e aceito que você cuide de mim. Eu cuido de você e aceito que você cuide de mim. Esse cuidado mútuo é importante? Meus irmãos, é muito mais do que importante. O cuidado um do outro é essencial. Ele é indispensável até mesmo para a manutenção da vida e da raça humana.
nenhum de nós, pode dizer que chegou até onde chegou sozinho. Jamais. Nesse tempo agora de férias, eu tive a oportunidade, juntamente com a Dora, de participar mais ativamente do cuidado dos nossos 2 netinhos, o Pedro e o Tomás. E aí eu relembrei como esse negócio é trabalhoso, não é? A criança precisa de um cuidado nos primeiros meses de vida 24 horas, você tem que estar atento, não é? Ela depende da gente realmente para tudo, ela não sabe se trocar sozinha, se ela faz as suas necessidades, ela não tem como mudar a sua situação, se ela sente fome, ela não tem como resolver o seu problema, se sente sede também não, se está com sono, começa a chorar. Na verdade, a única maneira que ela tem de se comunicar é chorando, né? E às vezes chora forte. Felizmente o Tomás é até calmo, mas quando a coisa pega, como toda criança, ele vai dar o grito dele, porque nós chegamos neste mundo nesta condição. Nós somos completamente incompetentes para cuidarmos de nós mesmos nos primeiros anos de nossa vida. E, aliás, isso é uma peculiaridade do ser humano, porque existem muitos outros animais que no momento em que chegam no mundo, no momento que eles nascem, eles já saem pulando, já saem andando, já saem se movimentando, independente do cuidado de uma mãe ou de um pai. Às vezes o pai nem está presente, claro, né? Então, o que eu quero dizer é que o ser humano tem essa peculiaridade. Embora seja coroa da criação, chegue a um nível de independência tão extraordinário, mas nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, ele depende totalmente, completamente do cuidado de um outro ser humano. Mas isso acontece não apenas no começo da nossa vida, também no fim da nossa vida. Nos últimos anos de nossa vida, nós dependemos tremendamente do cuidado de outras pessoas, ou quando passamos por uma situação de doença grave. Pessoas que estão com cuidados paliativos dificilmente têm condição de cuidar de si mesmas. Elas precisam do cuidado de outras pessoas. Por isso, a primeira ideia que eu quero trazer para os irmãos, pensando nesta questão que é imprescindível percebermos esta nossa necessidade de sermos cuidados, é exatamente esse ponto. Nós precisamos aceitar o cuidado do outro, tendo Jesus como modelo. Porque se Jesus, que foi Jesus, precisou ser cuidado, quanto mais cada um de nós. Nós podemos perceber essa nossa necessidade de sermos cuidados olhando para a experiência de um bebê, ou olhando para a nossa própria história de vida. Mas nós também podemos perceber essa necessidade olhando para Jesus Cristo. Olhando para Jesus, nós vamos ver que ele não apenas cuidou das outras pessoas, mas que ele se permitiu ser cuidado. A partir do momento que ele aceitou o plano do Pai de vir a este mundo, ele se colocou numa posição de vulnerabilidade. Ele se colocou na posição de alguém que precisaria ser cuidado. Jesus Cristo acalmou tempestades, Jesus Cristo alimentou multidões, Jesus Cristo expulsou legiões de demônios, Jesus Cristo até ressuscitou mortos. Mas Jesus jamais se comportou como um super-herói que não depende de ninguém para suprir as suas necessidades. Ele veio para salvar o mundo. Ele colocou debaixo dos seus pés o pecado, a morte, o diabo. No entanto, para fazer isso, ele assumiu a condição humana, que é uma condição, repito, de vulnerabilidade. E ele confiou a sua própria vida aos cuidados de outras pessoas. O plano de Deus para a nossa salvação passou por esse caminho da vulnerabilidade de Jesus. Todo o plano divino foi executado por um Deus que se submeteu a ser cuidado pela própria criatura. Eu fico pensando, será que se ele tivesse se tornado invulnerável, ele teria conseguido realizar o plano do Pai? Lembre-se de Jesus quando bebê. Lembre-se dos primeiros dias e primeiros anos de sua vida. Está registrado lá no livro de Lucas. Para se apresentar a nós como Deus e como homem, Jesus Cristo se colocou numa total dependência de Maria e José, aquele casal simples lá de Nazaré. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, houve um milagre, mas a partir daí, o que aconteceu na sua vida foi absolutamente normal. Ele foi gestado no coração, no ventre de uma mulher, como acontece com tantas outras crianças, com todas as crianças. Ele nasceu de um parto normal, como grande parte dos partos que acontecem em todo o mundo,
Quando ele era criança, ele chorava para suprir as suas necessidades. Ele certamente se cortou algumas vezes, ele se machucou brincando lá na carpintaria do seu pai, correndo lá nas ruas acidentadas da cidade de Nazaré, como adolescente. Ele experimentou tudo que é humano. Por quê? Porque nós temos na nossa condição humana limites, temos dores, somos vulneráveis. E estas inseguranças e vulnerabilidades que nós vivemos se assemelham àquilo que Jesus Cristo vivenciou. Se Jesus foi totalmente humano e não pecou, então a nossa condição de vulnerabilidade não significa que nós somos pecadores porque somos vulneráveis. Não, a nossa condição humana nos torna exatamente vulneráveis. O fato é que todos nós precisamos do cuidado de alguém, quer tenhamos consciência disto ou não. O fato de pagarmos para termos esta ajuda não elimina a necessidade de ajuda. Nenhum de nós consegue realizar tudo sozinho na vida. E quando Jesus se tornou adulto, ele viveu nesse mundo por 33 anos, dando e recebendo ajuda. Mas mesmo na idade adulta, ele contou com a ajuda dos seus discípulos mais próximos. Por exemplo, quando ele estava ali no jardim de Getsêmani, numa batalha espiritual, ele pediu ajuda de 3 dos seus discípulos mais próximos para enfrentar aquela situação. Nós precisamos aceitar a limitação humana como algo bom e até belo. Significa que além de ajudar e servir ao próximo, nós devemos também estar prontos a receber e intencionalmente, em alguns casos, buscar o apoio daqueles que podem nos ajudar, como Jesus Cristo fez. Deus trino, convivendo na Trindade, não precisava de ajuda. Mas ao se tornar um ser humano, ele precisou ser cuidado. Ele não considerou isso algo ruim, errado ou fraco, mas como parte da nossa condição humana. Abraçar totalmente a humanidade no que ela tem de melhor se inclui se tornar vulnerável. Dar ao outro a possibilidade de nos ajudar. É interessante que, quando nós somos bebês, nós não temos alternativa. Temos uma necessidade, temos uma limitação e choramos. Mas com o passar do tempo, nós vamos saindo dessa posição de total dependência para uma posição de certa independência. Algumas crianças, na mesma família, elas preferem continuar sendo ajudadas como na infância. Por isso é que nós temos aí aquilo que eles chamam de uma geração canguru, que não quer sair de casa, que não quer se alcançar sua autonomia. Por outro lado, nós temos alguns outros jovens, algumas crianças que querem logo ser independentes. E às vezes isso acontece dentro da mesma família. Eu me lembro, por exemplo, que quando os nossos filhos eram pequenos, eu ia levá-los para a escola, havia uma grande diferença entre a atitude da Ana Beatriz e do Vitor. A Ana Beatriz, ainda pequena, mas já maiorzinha, fazia questão que eu a levasse dentro da sala de aula e depois que ela arrumava as coisas dela na carteira, que eu podia ir embora. Já o Vitor era diferente. Quando eu parava na porta do Colégio Batista, ele abria a porta do carro, tchau, pai, e saía correndo. Todos 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas eles não tinham a mesma postura de independência e dependência em relação a gente. Então a gente precisa compreender que isso vai mudar de pessoa para pessoa. Mas nenhum de nós consegue viver de forma completamente independente. Aliás, o modelo cristão não é da independência. É a partir de uma situação de dependência para interdependência. Maturidade quer dizer isto. Então, o fato de que Deus nos fez vulneráveis, carentes de cuidado, de afeto, isto não é defeito. É apenas uma parte do projeto de Deus para nós. Porém, o que é preciso para receber ajuda? É preciso humildade. É preciso de sabedoria para saber os nossos limites pessoais. É preciso aceitar de bom grado algumas propostas de ajuda, porque elas não apenas beneficiam a nossa própria vida, mas elas criam uma estrutura, uma compreensão de ajuda. Meu pai está com 91 anos, e como eu disse, existem duas fases na nossa vida em que receber ajuda se torna mais importante ainda, se torna mais visível essa necessidade. Quando nós nascemos, nos primeiros anos de nossa vida, e quando nós atingimos uma certa idade. Só que quando nós atingimos uma certa idade, nós já temos uma consciência das coisas. E às vezes a gente não quer receber a ajuda que nós podemos receber. A gente não quer receber a ajuda que precisamos receber.
E eu conversei sobre isso com meu pai, porque ele tem 91 anos, mas ele é muito lúcido. E ele quer continuar fazendo algumas coisas que ele até poderia fazer, mas que nós, como filhos, queremos poupá-lo de que ele faça, porque ele fazendo algumas coisas, isso ele corre um certo risco. Ele quer subir, por exemplo, num lugar para pegar uma mala, pode escorregar, cair ali. Então, ele, pai, calma, deixa que a gente faz isso pelo senhor. Quando a gente vai sair do carro, ele quer sentar no banco de trás. Pai, por que você vai sentar no banco de trás? Você não precisa dirigir, mas você senta no banco da frente. E eu tive que ter uma conversa séria com ele sobre isso esses dias. Estive lá com ele e falei, pai, aceite essa ajuda. Eu sei que o senhor não precisa, mas aceite. Sabe por quê? Porque se o senhor não aceita isso, se os nossos filhos não veem a gente fazendo isso pelo senhor, eles também não vão fazer para a gente. Então, seja um bom exemplo, deixa eu fazer isso pelo senhor, que eles vão ver eu fazendo pelo senhor, daqui quando eu precisar, eles vão poder fazer por mim. Pode ser que eu não tenha o vigor e a força que o senhor tem, 91 anos, então vamos criar um padrão familiar aqui sobre isso? Ele falou, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Bom, beleza, consegui ganhar essa batalha, não é? Está ouvindo, né, Ana? Então, vocês perceberam? Então a gente cria uma cultura de ajuda mútua, porque nem todos têm a mesma independência, a mesma saúde, a mesma facilidade. Foi assim que Deus planejou. Aquele que pode ajudar, ajudando. Aquele que pode ajudar, se dispondo a ajudar. Mas aquele que precisa de ajuda, dizendo, eu aceito a sua ajuda. É claro que você não vai ficar mendigando uma ajuda além da necessidade do outro, que o outro pode lhe dar. Porque o oposto também é complicado. A pessoa pode fazer as coisas, mas descansa no outro. Não é? Abusa da boa vontade do outro. Esse é um outro lado da questão. Mas o que eu quero dizer é que aprender a ser ajudado é algo que vale a pena a gente desenvolver. Em segundo lugar, se por um lado nós temos essa postura de aceitar ajuda, por outro lado, ao mesmo tempo, nós devemos estar dispostos a cuidar do outro também. Cuidemos uns dos outros como membros diferentes do corpo de Cristo. O apelo para o cuidado mútuo no Novo Testamento frequentemente aparece dentro desta moldura, dentro desse contexto. 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, lá no versículo 25, nós lemos assim: Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Todos cuidem uns dos outros. Ou seja, Deus não colocou ninguém numa condição que diz, não, você é uma exceção, você não vai precisar ser cuidado, e você também não precisa cuidar de ninguém. Não, todos nós temos uma responsabilidade nesse sentido. E, para explicar melhor isso, há uma paráfrase, que é uma interpretação da Bíblia, mas procurando seguir a sequência do texto, feita por Eugene Peterson. Então, ele faz uma paráfrase do capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículo 19 a 26. É um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler para vocês, porque ele clarifica bem aquilo que eu estou tentando passar para vocês nesta manhã. Diz assim: quero também que entendam a diversidade, que mantenha a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que vocês sejam, vocês têm importância por fazerem, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado para o seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, não preciso de você? Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado? Não preciso de você? De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes, o que é menos preeminente é mais fundamental e também o mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem o estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem junto, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos preeminentes. Se vocês tivessem de escolher, não iam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? O modo como Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a vida comunitária na igreja. Cada parte depende de outra, as partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam deste bem-estar. Vocês são corpo de Cristo. Então, essa ideia da mutualidade, do cuidado mútuo, ela está dentro desse contexto, desta analogia que o apóstolo Paulo faz do corpo humano. E é muito simples a gente entender isso. Se eu vou andando e dou um tropeção aqui, eu vou parar. Todo o meu corpo vai parar. Se esse tropeção foi muito forte,
não é? Me desequilibrou, e se o dedo ficou doendo, eu vou parar e, no mínimo, eu vou colocar a mão no dedo assim. Isso aqui não resolve nada, mas você faz isso, automaticamente. Não é verdade? Se uma pequena farpa atinge o seu olho, você imediatamente chega ali e você vai tentar tirar. Se seu dedo se fere, se você for uma pessoa normal, o que geralmente você faz na mesma hora? Eu, pelo menos, faço assim, você coloca o dedo na boca. Vai. Não sei o que se resolve, mas é instintivo. Não é verdade? Então, há uma ação natural de proteção. Se você vai cair, vai bater a cabeça, você procura se proteger. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esta conexão natural que existe no corpo humano é o que Deus espera que aconteça na igreja. Se alguém está sendo prejudicado, atacado, ferido, então os que estão ali próximos, que estão em conexão com ele, devem chegar junto para minimizar os efeitos daquela dor. Quando você sente uma dor de dente, você não diz simplesmente, eu estou com um dente doendo. Você diz, eu estou aqui hoje, não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem. Por quê? Porque eu estou com uma dor de dente, um pedacinho desse tamanho, mas que causa um mal-estar terrível. Essa é a ideia. A ideia do cuidado para minimizar o sofrimento. E a ideia de estar junto no momento da alegria. Por isso que ele diz que nós devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Como é que eu vou cuidar do meu próximo? Ele está falando sobre isso no contexto dos dons espirituais. Então, nem sempre o cuidado que você vai receber de cada pessoa será o mesmo. O cuidado que você vai receber depende das pessoas que Deus colocou ao seu redor. O cuidado que você vai ministrar depende dos dons e habilidades que Deus lhe deu. Tem gente que não tem uma habilidade para ficar quieto durante um tempo, que precisa ficar quieto, que precisa ser só uma presença silenciosa. Ao passo que o outro se dispõe a gastar tempo, ficar ali quietinho, mas apenas sendo uma presença importante na vida de alguém que está sofrendo. Algumas vezes você precisa de recurso financeiro. Não é conversa, não é diálogo, não é alguém simplesmente dizendo Deus te abençoe. E aí você tem alguém que tem esse dom da liberalidade, diz, olha, eu não sei falar muito bem, eu não sei o que dizer, mas está aqui, ó, esse dinheiro aqui para você resolver o seu problema. Algumas vezes você está precisando de uma comida gostosa. Se alguém depender de mim para isso, coitado, tá na água, né? Porque eu não sei cozinhar nada. Mas de repente tem aquela irmã que sabe fazer aquela lasanha, aquele prato especial, né? E ali ele chega e diz, olha, está aqui, não precisa dizer muita coisa, um prato especial, está tudo resolvido. O que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que a maneira como você vai praticar isso, como você vai cuidar do outro, está vinculada às suas características, aos recursos que Deus lhe deu, às habilidades que Deus lhe deu, aos dons que Deus lhe tem concedido. Então você precisa conhecer a si mesmo para saber que contribuição eu posso dar para as pessoas que Deus colocou ao meu redor. E aí, para finalizar, vem um outro conceito que é muito importante. Se nós, pastores, não damos conta de atender e de cuidar de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, nenhum de vocês é capaz de fazer isso. Mas todos nós podemos ser bênção na vida de algumas pessoas. Não precisa ser todo mundo, mas na vida de algumas pessoas de forma especial. Aí é que entra aquilo que nós já vemos no Novo Testamento. Não apenas a igreja se reunindo para grandes celebrações, mas a igreja abençoando a vida de cada um através de grupos menores. Pastor Naum leu aqui um texto e nós vamos repetir. Nós cultivamos o cuidado uns dos outros no contexto dos pequenos grupos. Atos 2, 44 e 45. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com alegria e generosidade. Então nós vemos aqui claramente na igreja primitiva esse pêndulo, né? A mensagem foi anunciada, o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 irmãos, eles foram crescendo e tudo, mas eles não voltaram para suas casas e ficaram sozinhos, cada um cultivando a sua fé em sua casa isoladamente. Eles se reuniram numa grande congregação. Eles estavam ali juntos no templo, no pátio do templo, celebrando, cantando, compartilhando, mas há uma outra coisa importante aí nesse texto, e que aparece várias vezes no Novo Testamento. Aqueles irmãos se reuniam também nas casas. E por maior que fosse uma casa não abrigava 100, 200 pessoas. Isso implica o fato de reunir na casa em reuniões do quê? Menores. Por isso a gente bate tanto nessa tecla aqui na igreja. Por isso que quando você entra aqui na igreja, você tem uma entrevista comigo. E eu digo, qual é o pequeno grupo que você está participando? E a gente procura imediatamente encaminhar você para um pequeno grupo. Porque para nós isso não é simplesmente uma opção, isso é vital.
Esta reunião aqui dominical ela é importante, mas ela não supre todas as suas necessidades espirituais e nem dá a você a oportunidade de abençoar a vida do seu irmão. Provavelmente você não sabe o nome, nem o nome das pessoas que estão aí ao seu redor. Talvez a pessoa à sua direita, à sua esquerda, você sabe. Mas o irmão que está no banco de trás, na cadeira de trás, que está na frente, você nem sabe quem é. Num PG é diferente. Num grupo menor ali, você vai saber a necessidade do irmão, porque ele apresenta o seu pedido de oração, ele compartilha, ele fala de um desafio que ele está fazendo, as coisas vão ganhando forma. As ideias vão se tornando em gente, em situações específicas. E você vai ter oportunidade de servir naquele contexto usando os seus dons e habilidades. De cuidar da vida do seu irmão. Eu sei que o nível de comunhão de cada PG, ele varia de pessoa para pessoa e de PG para PG. Algumas vezes o relacionamento é mais superficial. Mas com certeza, por mais superficial que seja num pequeno grupo, ele ainda vai ser melhor do que aquilo que você tem aqui na grande congregação. E o ideal é que este relacionamento vá crescendo e se desenvolvendo de tal forma a se aprofundar, para que você tenha liberdade, não apenas de fazer um pedido de oração por uma enfermidade ou por uma situação crítica, mas visível na vida da sua família e da sua vida, mas você compartilhar aquilo que está realmente no seu coração, aquilo que está lhe incomodando. Um dos grandes benefícios do ministério e da família, através dos cursos do MMI, é exatamente esse. Ali eles têm a oportunidade de compartilhar os seus sentimentos, as suas lutas, e a ajuda se torna muito mais efetiva. Também é no contexto do pequeno grupo que frequentemente acontece a formação de novas amizades. E mesmo que você não tenha liberdade de compartilhar o que você está pensando e sentindo na reunião do PG, mas num outro momento, sozinho, com aquele irmão que você fez uma amizade, você abre o seu coração e você se abre para ouvir aquele irmão e ajudar aquele irmão e cuidar daquele irmão. É no pequeno grupo que você vai descobrir as habilidades culinárias dos irmãos e vai ser abençoado. Às vezes está numa situação querendo alguma coisinha especial, você vai no PG, tem aquilo ali. Estou querendo dizer, meus irmãos, que Deus providenciou essa estrutura da igreja e dos pequenos grupos para que todos vocês, para que todos nós pudéssemos colocar em prática esses mandamentos recíprocos. É praticamente impossível colocar em prática todos os mandamentos recíprocos, que são mais de 25, os mandamentos uns para com os outros, uns aos outros, do que simplesmente num contexto como esse da grande congregação. Por isso eu enfatizo isso que eu já tenho falado tantas vezes. O meu sonho para a nossa igreja, o meu sonho para as igrejas que eu pastoreio, é que exatamente haja esta comunhão. Esse foi o projeto de Jesus. Foi isso que impactou a comunidade de Jerusalém, o modo como eles estavam vivendo a fé, novos relacionamentos, relacionamentos muito mais profundos. E um detalhe importante, o PG precisa estar aberto para novas pessoas. Ele não pode ser um grupo fechado. Por isso que frequentemente a gente dá uma sugestão, receba fulano aí, a gente acha que ele combina com o seu PG. Eu tenho um pequeno grupo na minha casa, tem mais de 20 anos. E agora eu posso dizer, nesse ano, na verdade, no começo desse ano, a pessoa mais antiga do nosso PG, que estava lá praticamente desde o começo, que é a Luciana, ela mudou para o Paraná. Então, eu não tenho mais nenhuma pessoa de 20 anos atrás no nosso PG. Porque outros foram entrando, outros foram saindo para outros PGs, ou para outras igrejas, ou para outros lugares. E eu dou graças a Deus por essa renovação. Porque se eu tivesse ficado preso apenas naquele grupo e dizer, não, esse aqui é o nosso grupo e aqui a gente não abre mão, vamos ficar aqui para sempre, um dia esse grupo ia acabar. Ao passo que se você abre para novas pessoas, esse é um PG que pode durar até Jesus voltar. Porque ele vai mudando, passa por um, passa por outro, e vai chegando e outros vão entrando. É assim que Deus planejou. Então, o meu desafio nessa manhã é que você permita ser cuidado e cuidar dos outros. Nós temos muitas razões boas para isso. Nós temos essa ideia bíblica de que a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos o projeto bíblico, a ideia bíblica, que a igreja é a família de Deus. Esta semana, o André teve um pequeno acidente. Lá, na verdade, lá na viagem ainda, né? no acampamento que nós tivemos para a nossa família, um acampamento maravilhoso, reunimos mais de 120 pessoas da nossa família, da família do papai. A maioria deles são pessoas evangélicas, então é como um acampamento de igreja, né? Tem gincana, tem culto, tem atividade esportiva, e o André quebrou o dedo. Né? Esse dedo mindinho, por isso ele nem pôde preparar o PIB News e outras coisas, está meio de molho esses dias. E anteontem foi a cirurgia dele, né? E aí ele foi lá para o hospital, ficou aqueles processos todos burocráticos, a certa altura ele disse que estava lá aguardando, e a Ana Beatriz resolveu ir lá, dar um apoio moral para ele. Eu não tinha que fazer nada diretamente,
Mas como médica e como irmã, ela ficou lá do lado dele. E mais tarde, no fim da noite, já perto de meia-noite, quando a cirurgia terminou, ele postou uma mensagem para ela, dizendo: Mana, muito obrigado, eu me senti mais feliz e mais encorajado e mais tranquilo com você aqui do meu lado. Isso, como pai, alegrou o meu coração. E Deus se sente assim, quando Ele vê os seus filhos naturalmente se unindo, sendo bênção na vida do outro. Não precisa fazer nada de tão extraordinário, às vezes é estar junto no momento em que o outro está se sentindo mais vulnerável. E o meu apelo para você é esse: não perca essa oportunidade. Se você deseja dar para os pastores da igreja um presente no dia do pastor, é esse o presente que a gente pede, não é? Caminhe junto com seus irmãos, nos ajude a cuidar uns dos outros, porque você vai ser abençoado, seu irmão vai ser abençoado, e aquele que é o nosso slogan não vai ser só um slogan. A nossa igreja vai ser, de fato, uma família para você e para a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, muito obrigado, porque nós não temos que enfrentar sozinhos os desafios da vida. Obrigado porque o Senhor, desde a nossa infância, colocou na nossa vida alguém que cuidou da gente e que nos deu a condição de sobreviver. Mas nós queremos muito mais do que isso, Pai. Nós queremos ser bênção na vida das pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. Nós queremos depender do cuidado delas, receber esse cuidado, e nós queremos cuidar delas também. Dá-nos sabedoria e humildade nesse processo. Dá-nos intencionalidade para que, de fato, possamos ser aquela igreja que o Senhor planejou e que possamos receber os benefícios desta ajuda e que possamos ser instrumentos teus para ajudar outros também nos momentos de suas carências. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.